Olá, me chamo Rodrigo Rodrigues, sou roteirista, pesquisador de narrativas e realizador audiovisual. Esta é uma videoaula em formato podcast feita para elucidar e exemplificar uma teoria narrativa pouco discutida, porém muito utilizada, conhecida como Unifying Theory of 2+2, ou a teoria unificadora do 2+2. O conteúdo é baseado em minha pesquisa e trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de produção audiovisual, onde fiz um estudo de caso do uso do artifício no filme Whiplash, de 2014. Espero que o conteúdo seja de bom uso a todos. Popularizada pelo diretor e roteirista Billy Wilder como uma dica do também cineasta Ernest Lubitsch e posteriormente intitulada como Unifying Theory of 2+2 por Andrew Stanton, a teoria em questão objetiva contar histórias sem explicações excessivas e exageros de exposição, levando o público a correlacionar as informações do enredo e desvendar por si só seus significados subjacentes, sejam eles fechados ou abertos. Em suma, significa entregar apenas o 2+2 e deixar o público encontrar o 4, ou qualquer outro resultado. A teoria é utilizada e defendida por grandes autores, como o já citado Billy Wilder, Vince Gilligan e Stephen King, e apresenta evidente relevância na construção de histórias perspicazes que respeitam a complexidade inerente à narrativa cinematográfica e à inteligência do público, além de ser ótima estratégia em perpetuar o interesse pelas obras através de discussões, como no caso deste vídeo, que tenta entender a cena do sumiço da pasta de partituras no filme Whiplash, de 2014, onde a omissão proposital do ato leva o público a racionalizar sobre o quebra-cabeça narrativo e tentar desvendar o significado implícito da cena, culminando no que Billy Wilder chamava de "deixe-os calcularem". Dos mais baratos truques de mágica ao vital oxigênio. A vida nos prova que aquilo que não vemos é tão atraente e necessário quanto o que podemos ver. Na arte pictórica, por exemplo, o melhor pintor é aquele que mais nos faz trabalhar, propondo uma obra sugestiva sem especificações. O mesmo ocorre com o não dito dos subtextos teatrais, o silêncio entre as notas das sinfonias e os segundos em que os pés de uma bailarina não tocam o solo. Esse vácuo ou vazio, proposital e estilístico, é grande responsável pelo efeito eficaz das expressões artísticas. E todo o nosso século, ainda que obstinadamente concreto, parece secretamente obcecado com a criação de múltiplas materializações do invisível. O cinema, é claro, tomou parte dessa busca. O cinema nasceu revelando tudo, sem margem para o sugestivo estético e narrativo, preocupando-se apenas em solucionar problemas técnicos a fim de obter excessiva clareza dos fatos e registrar atuações necessariamente exageradas, herdadas do não tão visualmente detalhado nas ações, teatro. Porém, como Carrier explica em seu livro A Linguagem Secreta do Cinema, a sétima arte foi considerada como tal quando atendeu ao poder do não visto, ao valor do alusivo. Segundo ele, no começo, é óbvio, o importante era mostrar tudo: amplas tomadas estáticas, movimentos simples, emoções sem ambiguidade, o triunfo do visível. Os atores exageravam cada movimento e, de qualquer modo, herdavam uma tradição teatral que privilegiava a declamação e a postura. Não havia tempo para refinamentos. Isso viria mais tarde, quando o cinema descobriu o mistério e a ambiguidade, quando descobriu todas as coisas que não precisavam mais ser mostradas. E através de usos engenhosos das técnicas audiovisuais, o cinema evoluiu e tornou-se adepto a construções de narrativas mais elaboradas. Renunciou à quadrada perspectiva, dando espaço para ambiguidade, simbolismo, emoção indefinida e exploração de associações. Não à toa, os filmes continuaram a abusar das nuances do silêncio, mesmo com o advento do cinema falado, construindo sussurros, olhares sintomáticos e expressões faciais sensíveis em prol de significações inexplícitas. No filme Bastardos Inglórios, de 2009, durante a cena em que o coronel nazista Hans Landa interroga um humilde camponês francês sobre a possibilidade do mesmo abrigar judeus ilegalmente, Quentin Tarantino, roteirista e diretor do filme, constrói um estratégico subtexto em que, mesmo com excessivo e eficiente texto superficial, o silêncio consegue expressar sentimentos e sensações mais significativas. E além do uso aprimorado do silêncio, o cinema também aprendeu a esconder o que era dramaticamente desnecessário nos enredos. No primeiro momento, a omissão de fragmentos do filme tinha como objetivo aperfeiçoar o ritmo fílmico e ganhar tempo, como nos casos das elipses narrativas. Mas, posteriormente, o cinema elaborou mistérios e enigmas ao esconder elementos importantes na compreensão óbvia das histórias. O princípio desse efeito é o que Carrier chama de o poder do não visto, uma ocultação proposital
que estimulam o inconsciente do público a desvendar o vazio de maneira expressiva. Afinal, o que imaginamos é mais forte. Ao defender as incógnitas de seu filme A Bela da Tarde, de 1967, o cineasta Luiz Buñuel disse que o indefinível era melhor que o específico, ainda que exótico. Com efeito, muitas narrativas cinematográficas utilizam de vazios propositais para que o público sinta-se livre em indicar suas conclusões e teorias. Isso foi o que levou muitas pessoas a detalharem um bebê demoníaco que supostamente aparecia no final do filme O Bebê de Rosemary, de 1968, quando, na verdade, a imagem não ocorre. Roman Polanski nunca filmou. Em casos como esse, o vazio é desvendado através da interpretação dos detalhes dramaticamente significativos correlacionados no enredo. Análise muitas vezes inconsciente, que resulta em hipóteses verossímeis sobre o que foi ocultado. A cena do filme Whiplash, base de discussão deste vídeo, tem seu evento principal, que é o sumiço da pasta de partituras, ocorrido em off-screen, ou seja, fora da tela. E durante todo o filme, não temos resposta sobre o responsável e o porquê do ato. Logo, a cena é um ótimo exemplo da abertura estratégica que o roteiro propõe com o objetivo de incitar o público à somatória dos detalhes, a fim de fazê-lo identificar à sua maneira o que não foi mostrado. Os detalhes importantes devem estar no campo, não necessariamente no quadro, ou seja, o culpado pelo sumiço da pasta não aparece, mas ele esteve lá, e a resposta para o mistério é relevante. Assim, tem-se um segredo catalisador de um quebra-cabeça narrativo, mas acima de tudo, artístico, como o quadro Las Meninas, do pintor Diego Velázquez, que oculta no superficial aquilo que se torna um enigma, para que, quando contemplado, fazer-se campo de decifrações. É o mesmo princípio, pois Velázquez preocupou-se em criar um vazio essencial imperiosamente indicado. Sobre essa estratégia adotada em qualquer manifestação artística, Carrier conclui: grandes filmes adotam intencionalmente a ambiguidade e mesmo a obscuridade. Da mesma forma que com a pintura, as plateias interpretarão à sua maneira o que acontece com corpos e rostos de modo diferente em cada pessoa, cada um com seu jeito, absorvendo e contemplando os personagens. Stephen King defende que o escritor não deve pensar demais pelos leitores, pois eles preferem pensar sozinhos. De fato, um bom escritor transforma o excesso de informações em um ideal dramático, desfrutando das possibilidades da complexidade narrativa e respeitando a inteligência do público. Sobre esse princípio, o renomado cineasta Billy Wilder popularizou uma ideia e dica de seu amigo cineasta Ernest Lubitsch, que defendia a escrita de um texto claro sem a necessidade de especificar informações. Seria como entregar 2 mais 2 e deixar o público encontrar o resultado. Ao explicar o princípio narrativo, Billy Wilder argumentou: deixe claro, mas não especifique como se o público fosse um bando de idiotas. Apenas aponte suavemente ao raciocínio para que eles concluam suas hipóteses. Foi o que aprendi com Ernest Lubitsch. Ele tinha um toque próprio, uma dica de como envolver o público. Em outras palavras, Lubitsch não era um diretor que batia o martelo e dizia: escutem, seus idiotas, peguem a pipoca, vou dizer uma coisa para vocês, 2 e 2 são 4. Não, ele dizia: deem a eles somente o 2 mais 2 e deixe-os calcularem. Eles irão fazer isso por você e irão se divertir. Eles irão jogar o seu jogo. Já em 2012, ao ministrar a palestra The Clues to a Great Story para a rede de palestras TED, Andrew Stanton, roteirista de Toy Story, Procurando Nemo, Wall-E, cunhou a expressão Unified Theory of 2+2 ao falar sobre a força dramática de histórias que sugerem ao invés de explicitar significados, relembrando e batizando a metáfora matemática difundida por Billy Wilder. Ele disse: chamamos isso de teoria unificadora do 2 mais 2. Faça com que a audiência junte as partes. Não lhes dê 4. Dê-lhes 2 mais 2. Os elementos que você fornece e a ordem em que os coloca são cruciais para você ter sucesso ou fracassar ao envolver a audiência. É a solicitação invisível que sustenta nossa atenção para com a história. Então, percebemos que a teoria em questão pode ser aplicada em diferentes etapas da mise-en-scène, seja pelo posicionamento da câmera, como no uso de ângulos plongé e contra-plongé, insinuando noção de inferioridade e superioridade respectivamente, ou pela montagem, como o efeito Kuleshov, estabelecendo sugestões de ponto de vista. Porém, é no roteiro que o poder da sugestão alcança seu maior efeito. Por exemplo, quando o público identifica e interpreta um simbolismo dentro do universo fílmico através da repetição de signos e torna-se capaz de revelar um significado subentendido no enredo, ou quando percebe-se o subtexto e compreende-se o verdadeiro sentido interno e silencioso de uma cena. No entanto,
Em alguns casos, roteiros são arquitetados com o intuito de provocar quebra-cabeças narrativos. Como já explicado, criam-se vácuos propositais que induzem o público a interpretar os detalhes dramaticamente significativos correlacionados no enredo, na tentativa de desvendar um significado maior, seja ele aberto ou fechado. As informações são estrategicamente semeadas pela história para que, somadas consciente ou inconscientemente, resultem em hipóteses verossímeis sobre aquilo que foi ocultado, ou seja, significações subjacentes catalisadas pela força do mistério. Aqui, o princípio do Unifying Theory of 2+2 não está presente somente na análise independente de artifícios narrativos isolados, mas no complexo sistema sugestivo que eles formam ao se interligarem. Na quarta temporada de Breaking Bad, um garoto de apenas 8 anos chamado Brock vai parar na emergência por envenenamento. A princípio, os acontecimentos nos fazem acreditar que o verdadeiro responsável pelo ato monstruoso foi o vilão Gus Fring, por meio da ricina, que é um veneno extraído das sementes de mamonas presente na série desde a segunda temporada. Porém, na última cena do episódio final da temporada, um traveling pelo quintal da casa do protagonista Walter White nos leva até um vaso com lírio do vale, planta que causa efeito tóxico não letal. Nesse momento, entendemos que na verdade a façanha fazia parte do maquiavélico plano de Walter White em desbancar Fring. Contudo, essa hipótese não soa coerente apenas pela indução da câmera, mas pela consciência que temos da transformação do personagem Walter White até aquele ponto da trama. Sabemos que naquele momento, o protagonista anti-herói tem seus atos movidos mais pela ganância do que pelo altruísmo louvável e moralmente condenável que tinha no início da série. Logo, quando vemos a cena do vaso com o lírio do vale, culpamos Walter como resultado coerente da somatória de vários detalhes significativos. Em outras palavras, não faria sentido culpar o Walter se a mesma cena acontecesse no início da série. Seria uma hipótese inverossímil. Em uma entrevista digital para o New York Times, Vince Gilligan, showrunner da série, assume que essa tal somatória, o 2+2, era exatamente o que ele gostaria que fizéssemos. Há a velha citação de Billy Wilder, que se você der ao público 2+2 e deixá-los encontrar o 4, eles vão te amar para sempre. Eu respeitei isso. O público é bastante esperto e eu gosto de dar-lhes o mínimo possível e deixá-los fazer a própria matemática. É uma forma para um momento chocante. Você descobre a maldade total, se quiser, de Walter White e percebe verdadeiramente o que ele é capaz. Whiplash é um filme dramático escrito e dirigido por Damien Chazelle, que conta a história de Andrew Neiman, um jovem baterista, fã de jazz e estudante no maior conservatório dos Estados Unidos, que obstina ser um dos melhores músicos de todos os tempos. Porém, para alcançar seu objetivo, ele precisa sobreviver às aulas do rígido e ultrajante professor Terence Fletcher. Ao assistir o longa-metragem, um evento curioso chamou minha atenção. Neiman, ainda como baterista reserva da banda principal do conservatório, fica responsável por tomar conta da pasta de partituras de Tanner, o baterista titular. No entanto, após largar a pasta no banco do corredor do auditório, desviar sua atenção por poucos segundos e ser surpreendido por Tanner questionando sobre a pasta, percebe que a mesma sumiu inexplicavelmente. O sumiço acontece em off-screen e não nos é revelado o responsável ou o porquê do ato durante todo o filme. Ao analisar o enredo com o intuito de encontrar uma resposta plausível, percebe-se que o vácuo criado se trata de um Unified Theory of 2+2, ou seja, o 2+2, muito bem arquitetado, visto que todos os detalhes estão estrategicamente semeados e encadeados pelo filme. São detalhes importantes que possibilitam uma conclusão verossímil, afinal, a verossimilhança é testada pela causalidade. Entretanto, qualquer suposição, por mais verossímil que seja, não pode ser defendida como uma resposta conclusiva, pois não existe explicação da cena pelo autor da obra, como no caso citado em Breaking Bad. Em outras palavras, é uma questão aberta. Lembrando também que caso nenhum ponto pudesse ser levantado e o vácuo criado permanecesse sem resposta aparente, o mistério poderia ser interpretado como furo de roteiro, pois expressaria a falta de lógica na história. Primeiramente, é importante analisarmos a temática do filme. O tema é o ângulo particular de abordagem que influencia no universo específico de uma história. Uma abstração intelectual que unifica a estrutura e cujo significado tem alcance universal. Em Whiplash, o tema é perfeição. Tudo gira em torno do que o esforço leva à perfeição. Esta máxima é a regra do universo fílmico. Fletcher, antagonista e mentor de Neiman, é extremamente rigoroso e intolerante com os mínimos deslizes do músico, nivelando sua banda somente para os alunos mais perfeitos. Da mesma forma, Neiman é obstinado em se tornar um baterista perfeito, pratica solitariamente após o término das aulas e acredita que o convívio social é uma distração para seu objetivo maior.
Em contrapartida, outros personagens, como o pai de Neyman e sua breve namorada, são apresentados como fracassados por não terem lutado o suficiente para alcançar suas perfeições. Até mesmo o subtítulo do filme no Brasil salienta a temática, Em Busca da Perfeição. Um segundo fator a analisar é o modus operandi de Fletcher, em recrutar os mais perfeitos músicos para sua banda do conservatório. Fletcher acredita que a pressão pode disciplinar seus alunos e usa sua posição autoritária para obter a obediência cega dos mesmos. Ele também é um bom manipulador, comumente criando competições entre os músicos para extrair o máximo de empenho dos mesmos e usando falsa modéstia para persuadir as pessoas. É um maquiavélico que acredita nos fins justificando os meios. Também é importante enfatizar que, em vários momentos do filme, Fletcher surge inesperadamente, como se fosse um fantasma, pegando os alunos de surpresa. Por último, temos o fator mais óbvio ao se analisar a correlação dos eventos no enredo, o fluxo de causalidade. Ele nada mais é do que o nexo entre causa e efeito, onde cada cena responde a uma pergunta colocada pela anterior e faz uma nova pergunta para a seguinte. Em Whiplash, o público assimila os detalhes dramaticamente significativos por meio dos padrões de repetição na cadeia de eventos entre o plano de Fletcher e o objetivo de Neyman, até chegar na cena do sumiço da pasta de partituras e ser capaz de revelar coerentemente o enigma deixado pelo off-screen. Dito tudo isso, podemos concluir de forma concisa que perfeição é regra regente no universo de Whiplash. Apenas os mais esforçados terão êxito. Logo, Neyman torna-se um aluno especial para Fletcher, pois é obstinado a atingir a perfeição. Percebendo o valor de Neyman, Fletcher usa toda a sua pressão, através de humilhação, intimidação, falsa modéstia e joguinhos de competição entre os alunos, para impulsionar ainda mais o desenvolvimento de seu novo pupilo. Quando a pasta de partituras some, Neyman já está no nível elevado e sabe de cor as músicas tocadas pela banda principal. Na cena posterior à cena do sumiço da pasta, descobrimos que Tanner tem um problema de memória, é incapaz de tocar sem as partituras e já havia avisado Fletcher sobre sua condição. Nesse ponto, Fletcher tem certeza que Neyman está apto para assumir a bateria titular da banda. Neyman acaba assumindo o posto de baterista titular e Tanner, um baterista incapaz de alcançar a perfeição, na visão de Fletcher, torna-se o reserva. Em suma, é coerente sugerir que Fletcher foi o responsável pelo sumiço da pasta de partituras. Aliás, chega a ser racional pensar que ele foi o responsável direto pelo ato, levando em consideração suas aparições inesperadas, sem ninguém ver. A hipótese aqui levantada é coerente, pois Neyman era o baterista mais promissor. Fletcher faria de tudo para catalisar a perfeição no garoto, para depois dar um jeito de colocá-lo como baterista principal. Tudo fazia parte do plano de Fletcher. Inclusive, Chazelle salienta que este plano deu certo ao descrever o desfecho do filme, cena onde Neyman toca de forma catártica e perfeita, dizendo que Fletcher finalmente concebeu seu tão desejado Charlie Parker. Sendo assim, conclui-se que, assim como qualquer outra expressão artística, o cinema utiliza o poder da sugestão, através do que não vemos ou do que não ouvimos, como uma camada permanente da criação, elaborando mistérios ao esconder elementos importantes na compreensão óbvia das histórias. Este é o princípio do Unifying Theory of 2+2, teoria narrativa de ampla reflexão e aplicação que consiste em criar significados subjacentes por meio de ocultações propositais, estimulando o inconsciente do público a desvendar o vazio através da somatória dos detalhes dramaticamente significativos interligados nos enredos. Seu uso acaba por ser uma troca construtiva entre autor e público, onde o primeiro desfruta da complexidade de criação que o texto fílmico permite, entregando ao segundo uma obra que respeita sua inteligência e que o convida a participar da criação da história. Em Whiplash, a teoria se faz presente no quebra-cabeça narrativo catalisado pela cena enigmática do sumiço da pasta de partituras. Como demonstrado, a solução do mistério pode ser interpretada pela correlação de artifícios narrativos, como temática, persona, off-screen e fluxo de causalidade, semeados estrategicamente pelo enredo do filme, que levam à hipótese verossímil de que Terence Fletcher foi o responsável pelo sumiço da pasta de partituras como parte de seu plano em escolher os melhores músicos para sua banda de jazz. Então é isso, pessoal. Espero que o conteúdo tenha agradado a todos, espero que tenha sido elucidativo e bem explicativo. Muito obrigado pela atenção e boa escrita para todas vocês.